Bom, pessoal, de Lucas 6 não tem muito o que falar, entendeu? Eu só vou mostrar uma coisa só interessante. Porque em Lucas 6 ele começa falando do episódio das espigas arrancadas, né? Que é semelhante aos sinóticos, né? Agora, o problema desse episódio em si, eu já fiz até um vídeo sobre isso, não é o fato de colher espigas, né? Não é uma questão de avareza, mas é o fato de Jesus e seus discípulos não guardarem o sábado. Porque ele menciona aqui, ó: e aconteceu que no segundo sábado após o primeiro, passou pela seara. Então por que Jesus, em vez de estar guardando o sábado, estava passeando nas searas, né? O que não é típico nem da tradição judaica e nem da época, né? Tanto que os autores mencionam que os fariseus criticaram ele, sendo que os fariseus, também sendo zelosos da lei, não estariam, né, num sábado também passeando por searas, né? Mas como eu já fiz vídeo sobre isso, eu só vou citar. Aí Lucas menciona que no outro sábado Jesus cura um homem, né? E também cita algo que eu já mostrei naqueles vídeos de João, que não condiz com o judaísmo, né? Que é a proibição de curar no sábado. Ó, e aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para acharem de o que acusar. Então isso aqui realmente não existe. Eu já mostrei naquele vídeo, até uma discussão talmúdica, tudo. Nunca é proibido curar ou fazer o bem no sábado, né? Assim como até a circuncisão, se caísse no sábado, era permitido fazer. Então, o autor parece que ele quer, tipo, demonizar o sábado ou atacar a guarda do sábado, entendeu? Porque essas passagens se tornam um pouco estranhas mesmo. Agora a seguir nós temos uma estranheza, né? Porque Lucas relata muitas curas nas cidades de Tiro e Sidom. Ele fala assim, ó: e descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, e da costa marítima de Tiro e Sidom. Então os habitantes de Tiro e Sidom também estavam lá, os quais tinham vindo para ouvir, e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude, e curava a todos. Então vinha gente de Jerusalém, da Judéia, de Tiro e Sidom, e Jesus curava a todos. É isso que Lucas está informando aqui no capítulo 6. Mas só que no capítulo 10, Lucas fala que não foram feitos milagres em Tiro e Sidom, e Jesus chega até a condenar essas cidades. Quando ele está lá falando de Corazim e Betsaida, ele fala: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Por quê? Se em Tiro e Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já muitas sentadas em saco e cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. O que ele está dizendo? Que em Tiro e Sidom não foram feitas as maravilhas que foram feitas em Corazim, Betsaida, e que vai ter um tipo de rigor para eles, só que menor do que para essas duas cidades. Então é curioso, né? Porque aqui ele informa que ele curou a todos, inclusive muitos vinhos de Tiro e Sidom, né, para ouvir a palavra deles serem curados. Mas aí no capítulo 10 ele fala que lá não foram feitas maravilhas como foram feitas em Corazim e Betsaida. Então é curioso. Aí vem uma problemática aqui em Lucas, né? Que vem as bem-aventuranças, né? Que é quando Lucas faz semelhante a Mateus, só que Lucas coloca também as condenações. E aí tem um pouco aquela questão, né? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Que ele fala assim, ó: mas a vós que isto ouvis digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Tanto que ele repete aqui de novo no versículo 35, ó: amai, pois, os vossos inimigos e fazei bem. Só que aqui o mesmo Lucas é que informa aquela parábola, que eu também já fiz um vídeo sobre isso, onde ele fala: e quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então ele manda amar os inimigos duas vezes, mas nessa parábola ele praticamente manda matar os inimigos. Aí ele fala: não julgueis para não seres julgados, não condeneis e não sereis condenados. Ou seja, ele está falando para as pessoas não fazerem nenhum tipo de juízo, julgamento. Mas só que ele prometeu aqui aos discípulos que eles iam julgar as tribos de Israel. Então fica meio confuso isso daqui. Aí aqui ele fala: bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. O que te ferir numa face oferece a outra. O que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses, né? Então o cristão tinha que ser praticamente submisso a tudo, né? Se alguém bater numa face, tinha que dar outra. Só que o Jesus mesmo não era assim, né? Porque ele vivia atacando os fariseus que atacavam ele. Ele não oferecia outra fase. Aqui eu isolei só um versículo para mostrar para vocês o que ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. Então onde é que fica aqui na prática o oferecer outra face, o bendizer os que vos maldizem? Então fica meio confuso. Tanto que nesse mesmo capítulo Lucas fala que Jesus disse: o discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. Então se o discípulo for perfeito, ele tinha que ser como Jesus.
Só que Jesus aqui no caso, ele não colocava em prática essas coisas que ele estava ali ensinando. Então fica meio confuso isso aí. Analisa aí e tire suas conclusões. Paz a todos.